Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui e continuando aí, então o nosso percurso, né? Vamos falar agora sobre falhas no código front-end de uma aplicação web. É muito importante a gente sempre analisar, até muitas vezes realmente ler o código front-end de alguns elementos específicos ali da aplicação web, tá? Que eu vou passar com você aqui agora. Mas basicamente quando eu falo do código front-end, né? Se você voltar nos fundamentos de aplicações web lá, você vai entender que é o código que muitas vezes é feito o download, que fica armazenado com você, né, com o usuário, com o client, né, no client side. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o site do Terra, vou inspecionar aqui com o Dev Console, Network ou com Burp também, tá? E se eu atualizar, dá um get, né, na página principal, eu vou estar recebendo aqui, né, na resposta, geralmente no corpo da resposta, todo esse código aqui. Ele está vindo diretamente para o meu computador. Eu estou meio que fazendo realmente um get, um download e estou renderizando, né? O browser ele faz o trabalho de renderizar e montar o site para a gente com as informações, né? A gente até inclusive já hackeou um pouco desse site. Desse site não, né? Da parte do front-end, quando a gente mudou o preço, lembra? Dos produtos, porque assim, a gente fez o download do código, ficou armazenado na nossa máquina e na próxima requisição que a gente escolher um produto para comprar, a gente enviava, né, requisição montada com os dados da nossa máquina. Então o preço do produto que era R$10, a gente foi lá e mudou, né, no código front-end para R$8, porque o programador confiou fielmente no usuário, no caso, no cliente. Ele não esperava que o usuário fosse alterar o código que ele baixou da aplicação antes de enviar a próxima requisição. E o que a gente fez foi, a gente alterou o código, mudou o preço do produto, montou a requisição e do nada o novo preço do produto era R$8 e não mais 10. A gente fez essa exploração aqui na parte de falhas iniciais. Vale a pena você dar uma conferida aqui na etapa de Business Logic, beleza? Então, falando mais uma vez agora sobre o código front-end, né, da parte do client, é muito legal você sempre ficar ligado em alguns pontos, tá? O primeiro em específico aqui, caso você venha jogar CTF, desafio CTF, uma coisa que o pessoal faz muito, tá? No código front-end ali, é adicionar comentários no código. Não só em CTF, tá? Eu estou dando exemplo aqui, mas na vida real, muitos programadores eles fazem literalmente comentários no código para se organizar, até muitas vezes uma senha, por exemplo, comentada, ou acesso de uma API ou de uma filtragem. É legal você sempre ler os comentários presentes no código-fonte de uma aplicação, né? Então até eu peguei aqui para a gente ver um exemplo, eu trouxe aqui, né? Eu tenho uma aplicação web aqui, poderia navegar em outros sites, né? Também filtrando aqui no Nubank, aqui no Banco Safra, no Terra também, bora ver. Coitado do Terra. Então, se eu filtrar aqui no código HTML, né, a sintaxe, ó, de um comentário. Olha só, tá escrito aqui includer, né? Então tem um comentário aqui, ó, includer. Lembrando que em HTML a sintaxe é essa aqui, para fazer um comentário no código. Aqui no caso em JavaScript, aqui em CSS, não é assim, tá mal formatado, é assim, ó. É um comentário em CSS e tal. E a gente pode estar sempre filtrando aí e lendo os comentários. Então tem um comentário aqui includer, tem um outro comentário aqui fechando o includer. Então a gente pode, no caso, concluir que essa parte desse código aqui é um includer que está incluindo aqui as informações, as metas tag e tal. No script, mas configuração da página. Temos um código aqui de configuração da página, configuração para home do portal. Então estou interpretando, né, o modo noturno, night mode. Caso o usuário esteja com tema dark, é esse código JavaScript que vai aplicar o tema dark. Então olha que massa. Eu estou realmente entendendo já o código só lendo os comentários, né? Por isso que é muito importante você sempre buscar ler os comentários, porque pode acontecer de não ser só um programador escrever, por exemplo, ó, classe home, deixa eu pegar aqui, classe home utilizada no body para adaptar a top bar às outras páginas. Ou seja, ele está documentando o código e, gente, ele pode escrever lógicas, regras, até APIs, coisas sensíveis, né? Dependendo, poucas pessoas esperam que alguém venha aqui e lê comentários, né? Principalmente nos arquivos JavaScript, tá?
Então, estamos fazendo a leitura aqui, barra, tal. No Nubank também, poderia estar aqui filtrando comentários de código também, ó. Na verdade, olha só, eu acho que o Nubank, ele tem alguma aplicação de segurança que acontece também, tá? Tem um site aqui de desenvolvimento, né, um ambiente dev, onde a galera vai lá e faz comentários, trabalha aqui comentando e tal. Só que tem tipo um robozinho, né, uma engine, que antes de publicar o site para o www, ele vai pegar comentários, o código, imagens e vai otimizar para quando for publicado não ir os comentários, não ir as imagens reais, e sim imagens otimizadas para a web. Talvez também o código ele não ir bonito de ler assim, quer ver? Ó? Ele vai ficar, que a gente fala aqui, né? Tudo numa linha só e não quebrado em linhas, tal, para ficar um arquivo menor, né, para processar. Então, provavelmente no Nubank eles utilizaram isso, tanto que os comentários aqui, ó, eles não aparecem, ó. Eles foram removidos, porém estão tagueados aqui. É uma possibilidade. Então, legal. É importante você ler os comentários. Eu trouxe um lab de exemplo aqui, só para você ter uma noção do perigo que pode acontecer, né? Imagina que aqui tem uma página de login. Deixa eu copiar essa URL. E nessa página de login, tá? Botar o usuário, a senha. Se eu ver o código-fonte, estou vendo comentários do programador, começa o formulário, começa uma linha e tal, e do nada tem uma senha comentada aqui. Isso pode acontecer, tá? Então, por isso que é legal ficar presente, porque o cara pensou, vou deixar salva a senha aqui para me lembrar o acesso sempre. Admin. Fechou? Leia os comentários, principalmente CTF, porque fica muitas pistas, coisa escondida aí em comentários no código front-end. Beleza. Feito isso, comentários, legal. Agora, falando ainda sobre front-end, a gente entra aí na parte de HTML, CSS e JavaScript, que são, sem sombra de dúvidas, as três principais tecnologias, né? Quando se pensa numa stack, né? Numa camada front-end ali. HTML e CSS são linguagens de estruturação, que é o HTML, e o CSS é de estilização. No caso, vamos falar assim, o HTML ele faz como se fosse vamos botar aqui, ele é como se fosse deixa eu dar um exemplo aqui, é um prédio, né? A estrutura de um prédio, CSS é as cores, pintura e tal. Então ele estiliza a página e aqui monta a estrutura. Por exemplo, ele fala, aqui é um título, um H1, mas a cor do H1 que vai ser vermelha, quem fala é o CSS. Beleza? Com isso em mente, vale a pena também a gente ler o código HTML e CSS de uma aplicação. Puramente lendo o código, tá? Se você pegar aqui, deixa eu dar mais um exemplo, ver código-fonte, você vai ver aqui todo o código HTML, né? A estruturação, as divs e tal, mas se você der um ponto CSS aqui na busca, ó, você vai encontrar também arquivos CSS. Claro que é loucura, tá? Você vir aqui, por exemplo, e abrir um CSS de estilização de um framework, olha só. Não vai te ajudar muito, é realmente só estilo aqui, tá? Nada vai... Aqui tá fazendo uma formatação, inclusive, das tags. Então, não vai, a princípio, ter nada comprometedor aqui no CSS, fora a própria estilização da página, né? Até uma coisa legal aí para você ver os estilos, se você clicar com o botão direito aqui, ó, inspecionar, e depois clicar nessa flechinha aqui, tá vendo? Olha só. Você pode clicar aqui, ficou azul, né? E você consegue arrastar o mouse pela página e ver o CSS que está sendo aplicado naquele elemento. Então, por exemplo, aqui tem um A, que tem essa cor, que tem essa fonte, essa tipografia, esse tamanho. Aqui tem uma imagem, aqui tem um banner, olha só, a classe CSS e tal. A gente consegue, no caso, ver, né, a estilização dos elementos aí. Porém, Bruno, tá, você falou que é legal ler o código front-end, mas o CSS ele é estilo, o HTML é estrutura. O que eu vou ler então, né? A gente foca em elementos específicos, a gente tem que ser realmente inteligente, né? Por exemplo, um metadado de uma página, toda a página, se você vir aqui, ela tem aqui em cima no cabeçalho, ó, na estrutura do head,
metas, que a gente fala aqui, ó, metas. São tags metas que elas podem armazenar informações daquela aplicação, ou de aplicativos terceiros que vão se conectar, ou metas para aquela página interpretar. Então aqui, por exemplo, no Terra, como você pode visualizar, temos aqui, ó, meta FB admins. O Facebook, quando você vai implementar o Facebook numa página, eu quero integrar o botão like do Facebook, ou a galeria de fotos, ou a seção de comentários. Você precisa integrar as configurações daquele terceiro no seu site. Então tem que passar, por exemplo, o App ID. Então eu já sei o App ID do Terra. Lá no Facebook ele tem um aplicativo que é esse ID aqui, FB Pages, enfim, outras tags aqui. Verificação de site do Google é uma tag que o programador tem que botar para falar que aquele site é dele. Então o Google te dá uma hash e fala, cara, prova que o site é seu, põe essa tag no código-fonte. Então ele vai lá, bota, né? E o Google fala, beleza, esse site é seu, então vou indexar com o seu nome. E assim por diante, tá? Então a gente pode sempre aí tá lendo, né, essas meta tags. E lembrando, pode ser que não tenha muita coisa sensível aqui, tá? Ou pode ser que tenha, mas a princípio a gente vai encontrar conexões, ó, com arquivos, CSS e tal. A gente vai encontrar, por exemplo, como eu falei, tá, gente? Dependendo do cenário, se o programador não é uma equipe tão preparada assim, ele pode sim, tá? Botar inclusive nome de usuário, até senha também. Aqui nessas metas acontece. Isso é super possível, né? Então depende realmente de quem está escrevendo o código-fonte da página, né? Até se eu pegar aqui um exemplo, ó, que eu trouxe para vocês. Deixa eu abrir aqui essa URL. Temos uma página HTML simples, tá? E aqui no cabeçalho temos aqui um meta escrito keywords, admin, autor, admin. Então tem um usuário exposto, por exemplo, que é o admin. E assim por diante, tá? Vai que o cara não soube utilizar ou botou o autor como usuário do sistema. Tudo isso pode acontecer. Então vale a pena sempre bater o olho e dar uma olhada naquele cabeçalho do documento HTML. Até por curiosidade, né? Todo o título que você está vendo aqui, na tab de um navegador, ele vem, né, de uma tag meta, que é a meta title. Deixa eu abrir para você ver aqui, ó. Por exemplo, aqui está escrito site oficial aqui no cabeçalho. Se eu mudar aqui, por exemplo, para, olha só, a tag title, né? Se eu mudar para hacker, atualizar, eu estou mudando o título do documento. Inclusive, no Google hoje, a gente consegue trabalhar com um operador in title que vai filtrar informações no título de uma página, tá? O que está dentro aqui da tag title. Então, eu basicamente poderia, digamos que uma página de painel de login, geralmente o programador vai escrever, né, painel de login no title. Então, painel de login, eu vou encontrar páginas aqui que são, ó, com title, painel de login. Na verdade, aqui é um site para fazer downloads, né? Vai abrir vários tipos aqui. Tudo que tiver painel de login vai abrir aqui pra gente, né? Deixa eu pegar alguma página aqui de painel, olha só. Se eu enviar o código-fonte, der um zoom aqui, tá escrito aqui, ó, title, painel de login. Então eu consegui filtrar o conteúdo do título daquela página, tá? E pode ser muito legal para encontrar, por exemplo, sistemas vulneráveis, versões, serviços, porque geralmente, por exemplo, o WordPress ele tem o title do WordPress, como exemplo, tá? Ou tal sistema vulnerável aparece a versão no title. Você pode ir lá no Google e filtrar aquela vulnerabilidade. Continuando aqui a leitura, tem um title, tem script aqui no cabeçalho, beleza? Aqui tem outro, ó, painel de login, deixa eu ver também. Vamos ver o title aqui. Olha só, title, painel de login, né? Está presente aqui a string, a sequência de texto que a gente buscou. O que mais que tem aqui? Ó? Autor, publisher, copyright, robots, descrição, keywords, mais algumas informações aqui. Então, basicamente, é isso aí, tá? A parte de meta, sempre leia lá o cabeçalho do documento.
Outra coisa muito importante em HTML que você precisa fazer a leitura obrigatoriamente são as inputs de formulário, tá? Bruno, o que é isso? É basicamente, né, literalmente, os campos de um formulário, inputs, que é como a gente chama aí, tá? Então, hoje, principalmente, anota aí, principalmente com o advento, né, com o avanço aí do HTML5, no caso, uma tag input de um formulário, ela é realmente uma tag input, tá? Assim que aparece um campo na página para o usuário. E com HTML5, cada vez mais os programadores eles estão confiando em filtragens, em regras de negócio, utilizando atributos HTML. Utilizando código front-end para falar, por exemplo, essa input tem que ter no máximo 5 caracteres. Essa input é obrigatória, required. Então o formulário só é enviado se ele atender, né, as especificações passadas no código HTML aqui, de ser obrigatória, de ter no máximo 5 caracteres. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que essa regra, essa filtragem, ela está no código front-end e pode ser simplesmente alterado. E o programador apenas cria a filtragem no front-end. Ele não cria uma validação para ver. Por exemplo, só pode criar uma coisa de no máximo 5 caracteres. Ele não tem, antes de entrar no banco de dados, uma validação para verificar se realmente tem no máximo 5 caracteres, né? Ele confia no HTML, só que a gente foi lá e editou HTML e enviou. Então a gente enviou um dado com mais de 5 caracteres. Então essa filtragem somente no front-end, ela é muito perigosa, tá? Nas inputs principalmente. Então até um exemplo aqui de filtragem eu trouxe para a gente aqui. Deixa eu pegar. Eu tenho uma página aqui. Deixa eu abrir essa aplicação. O link vai estar disponível para vocês também. Deixa eu só subir o servidor aqui. Para a gente ver na prática. Basicamente aqui, ó. Tá carregando. Na verdade eu vou esperar carregar. Porque a gente vê no código do navegador diretamente. E a aplicação está no ar aqui. Deixa eu abrir o link. E olha só. Eu tenho uma input aqui que está perguntando, cara, quantas horas por dia você dorme? Selecione um número entre 3 e 13, né? Se eu botar 4, a aplicação vai falar, cara, você deveria dormir mais. Se eu botar 12, você deveria dormir menos, né? Então eu estou enviando um valor para a aplicação e ela está me retornando. Está tendo uma ação lá que é, no caso, eu acho que é um if e um else bem simples, só para maior que, menor que. Mas poderia ser um login, poderia ser um upload, poderia ser um dado que eu estou enviando para o banco de dados e tal. E qual que é a parada, né? Se eu botar o valor 1, tá vendo que está tendo uma filtragem aqui, ó. Esse valor precisa ser maior ou igual a 3 aqui, ó. Essa filtragem, ela está acontecendo não no código front-end, eu não estou nem enviando para a aplicação, ó. Opa, que agora eu enviei que foi certo, né? Mas aqui, ó. Eu não estou nem enviando o formulário, porque essa filtragem, essa validação, ela está acontecendo diretamente no front-end, no elemento HTML. Se eu inspecionar esse elemento, vamos ler o código HTML. Como que eu posso ler o código HTML, tá, pessoal? Eu posso vir no código-fonte aqui e ler, tá? Ou então, geralmente, como que eu analiso, tá? Eu clico aqui na setinha aqui do Dev Console. E eu meio que seleciono o ambiente que eu vou analisar. Vou analisar essa input aqui, eu clico nela. E ele vai selecionar aqui no código para mim essa input já, né? O elemento HTML aqui selecionado. Tá? Então, geralmente eu analiso assim. Vou analisar, por exemplo, esse botão aqui. Eu clico, ó, já estou no botão. Vou analisar todo o formulário. Eu tento selecionar aqui o local, né? Por exemplo, aqui. Ó, tá aqui o formulário todo, a tag do formulário no caso. Então agora se eu pegar aqui, por exemplo, a tag input, deixa eu selecionar. Olha só, essa input, ela tem aqui, ó. Ela tem aqui umas regras, ó. Ela é do tipo numérico. Tem o nome dela e olha só, mínimo e máximo, 3 e 13. Então a regra do que é o mínimo, do que é o máximo, ela está ditada
no HTML, no atributo da tag, no código front-end. Então, nem vai enviar o formulário se não satisfazer essa regra aqui, tá? Da input. Se eu botar o mínimo para 1, por exemplo, e enviar o valor 1, uou, hacker. Porque lá no banco de dados tem uma aplicação, né? Que eu fiz lá uma mensagem, no caso. Caso não fosse um valor entre 3 e 13, é porque conseguiu enviar, né? A gente burlou ali um filtro no caso, né? E basicamente é isso. E muitos programadores, cada vez mais, com o avanço do HTML5, estão fazendo esse tipo de filtragem literalmente, tá? Porque eu consigo aqui, ó, editar o código HTML e todo o código que eu estou editando aqui, ele é o código, eu fiz o download dele, tá no computador, e essa edição, o valor aqui, é o que vai para a próxima requisição, né? Estou montando o código e enviando, e vai ser interpretado pelo sistema lá. Então, basicamente, é isso aí, tá? A gente consegue, né, quebrar essas filtragens, até muitas vezes, aqui no sistema de senha, a gente tem uma input aqui, ó, uma input do tipo, deixa eu pegar aqui, ó, type password, que também é para ficar bolinha na tela, tá, gente? Também é uma coisa, quando fica salva uma senha no navegador, que fica essas bolinhas, sabe? Essa senha está salva no código client-side no tipo password. A gente consegue alterar, por exemplo, para ser do tipo texto. A gente consegue ler o valor lá. Então, todo computador que tem uma senha salva, você pode ir lá e mudar o tipo da input para text e vai revelar o valor. Por isso que é perigoso também essa coisa de salvar a senha no computador, tá? Porque o que você salva ali não é bolinha, tá? É um valor que está só formatado como password, mas você consegue mudar para do tipo senha, tá? Então, beleza. Olha só. Outra filtragem acontecendo aqui, ó. Required. Eu não consigo enviar esse formulário aqui se não tiver, ó, um valor de senha. Quer ver, ó? Tá vermelho, ó. Esse campo é, né, é obrigatório no caso, porque aqui, ó, tá escrito required, que é um atributo da tag. Se eu vim aqui e tirar, não tem mais required. Se eu botar um valor aqui, ou até sem valor, opa, foi descontinuada, peraí. Você falou que esse painel aqui foi descontinuado, deixa eu ver um outro aqui, peraí. Aqui. Vamos ver se esse aqui vai estar required também. Acho que aqui eles até mudaram a nova versão, ó. Eles mudaram, ó. Não tá tendo, ó, ele tá enviando os dados e tá verificando que não existe. Mas ele tá enviando até sem botar uma senha. Porque não tem o require aqui. Tá vendo aqui, ó, input? Não tem o require. Deixa eu pegar um que tenha, porque, cara, a gente pode acontecer, tá? De fazer um login. Só tirar o require. Porque a lógica ela vai dar um true, por exemplo. Vamos ver esse aqui. É do tipo senha, o tamanho. Aqui também não está tendo a filtragem no front-end. Porém, olha só. Data. Deixa eu ver um negócio aqui. Endereço de e-mail. Aqui também, para estar aparecendo um e-mail, pode ser que também está tendo, tá, uma validação de e-mail aqui. Ó, tá escrito required, tal, e-mail, do tipo. Então, tem vários elementos que estão acontecendo aqui. Ó. O tamanho mínimo é 1. Então, a gente pode estar sempre analisando e mexendo, tá, nesses atributos. Eu realmente gasto muito tempo nisso, tá? Eu realmente faço essa... Por exemplo, aqui, ó. Também não está tendo o required, então ele enviou, né, a requisição, só que não trouxe nenhum erro na tela aqui. E assim por diante. Beleza? Sempre inspecione todos os elementos da input. Tenta ver se tem filtragens, filtros nas inputs e tentar mudar para ver o que acontece. Beleza? Outra coisa importante também, falando de inputs, é as famosas inputs do tipo hidden. Se você é programador, JavaScript, front-end, você sabe do que eu estou falando. Basicamente, um formulário, nem tudo que você vê num formulário é o que realmente existe no formulário, tá? Pode acontecer muitas vezes, quero pegar um exemplo aqui.
pode acontecer muitas vezes, tá? De a gente ter uma input aqui, por exemplo, assim, tá? E também ter uma outra input aqui do tipo hidden. Deixa eu até pegar um exemplo aqui do programador que eu trouxe para vocês. Nos fóruns de programação, até os programadores se ajudando, né, em como fazer isso. Então eu trouxe um exemplo da vida real aqui, olha só. Esse exemplo aqui. Tem um formulário. Tem um formulário aqui. Deixa eu pegar um outro método. Esse aqui tá legal. Olha só. Tem um formulário aqui. E você vai se ligar nisso aqui agora. Esse formulário, digamos que é para criar uma conta. Tá? Então tem uma input aqui que pede literalmente o e-mail do usuário. E tem uma outra input que pede literalmente a senha ou o nome. E depois uma outra input. Pessoal, não sei se está certo as inputs, estou realmente só montando aqui uma estrutura que pede o e-mail. E tem uma outra input hide aqui que, digamos, é para guardar o plano daquele usuário. Imagina que, por exemplo, na URL do site, qual que foi a ideia do programador aqui, tá? Isso acontece, gente, isso acontece demais. Ele tá na página de criar conta, certo? Criar conta. E ele tá passando na query string plano, ó, plano ilimitado. Então, todo usuário que criar uma conta com essa URL aqui vai estar recebendo um plano ilimitado. Ou então pode ser um cupom, né? Cupom ilimitado, ou então um código, um valor, fonte, não sei. Ele está algum valor importante para a criação de uma conta está sendo passado no URL. O que acontece aqui agora? O formulário que está sendo montado, ele está perguntando para o usuário, cara, qual que é o seu e-mail, nome e senha, tá? Aqui está e-mail, mas é senha. Beleza. Quando ele clicar no botão de enviar, tem uma outra input que não está aparecendo para o usuário na tela, por quê? Ela está no tipo hidden. É uma input que não aparece. Porém, por ter uma input, ela é uma forma de enviar um valor para naquele formulário, aquele conjunto de dados, né? Então, qual que é a ideia? Os programadores usam muito as inputs hidden para dentro da input salvar valores de query string. Lembra da ideia de query string? Então a aplicação vai ter um código JavaScript que vai pegar um valor query string aqui do URL e vai auto-preencher, no caso, aquela input. E vai enviar para a aplicação assim que ele clicar no botão criar conta e vai fazer referência do banco de dados que esse usuário ele tem tal coisa, né? Então a grande questão é, e se eu mudar a input hidden ou alterar ela, ou mudar o valor, enviar outra coisa? São várias as possibilidades aqui, tá? Uma coisa que acontece muito, gente, que eu vou dar um exemplo bem louco aqui, inclusive, tá? Que realmente, a gente vai falar um pouco mais sobre ele já, na parte de senhas, mas acontece demais é quando você vai recuperar uma senha e que no URL aqui aparece o token. Né? O token, quando você clica no link, o token, e aparece também o seu e-mail que vai recuperar a senha, por exemplo, tá? E o formulário, ele tem um hidden com o seu e-mail. O e-mail que vai estar mudando a senha aqui. Ou então com o token também, tá? Por exemplo, aqui. Deixa eu dar um exemplo. Você vai ter uma input, né, para botar o seu e-mail. Só nova senha, na verdade. Nova senha. E vai ter uma input hidden com um token. Vou botar só como exemplo aqui, com um token de alteração de senha. Eu vou tirar o e-mail daqui de cima. Que o e-mail salvo vai ser o seu. Certo? Então, nessa input que você não está vendo, tá o seu token, no caso, né? O token. Beleza. E a nova senha e o seu e-mail também, ele tá com uma input hidden também. Vai fazer sentido agora para você, tá? Pronto. Então, no formulário, temos aqui uma input hidden com o seu e-mail salvo
e com o token. Você não está vendo esses dados. Você não está vendo eles. Você apenas vê o botar a sua senha. Só isso. Só que esse token, ele tem autorização para mudar a senha de um usuário. É um token que permite alterar uma senha. Está registrado no sistema. E esse valor que é enviado é o e-mail que vai mudar a senha. E por padrão você não está vendo isso. Você vai botar a nova senha lá que ele vai pegar e vai montar. Só que você consegue, lendo o código HTML, vendo que tem uma input hidden, você pode editar o código HTML e mudar o e-mail no qual você vai alterar a senha. Isso acontece demais. Então você vai lá, edita o HTML e ao invés desse e-mail você bota aqui alvo.gmail.com. Você bota a nova senha, o valor dela, né, certinho ali do formulário, e a requisição vai ser montada com esse e-mail, com esse token, mudando a senha desse e-mail para a nova senha que você passou. E esse dado estaria oculto, estaria hidden. Porém, a gente leu o código-fonte e conseguiu fazer essa análise aí. Então, cara, muita atenção nas inputs. Tá? Tem até a galera aqui ensinando como fazer isso. Como pegar query strings e inputs hidden. Cara, isso aqui é umas coisas que os programadores front-end mais fazem, tá? Olha só, o cara tá pegando aqui, os valores e tal. Isso aqui é muito feito. É input hidden para salvar dados, criação de conta, processo, é muito feito, principalmente pegando da URL. Beleza? Então, inputs, veja os filtros e veja também, sempre busque, né, os campos hidden ali. Ou seja, aqui na parte do front-end, cara, do HTML, do CSS, é realmente, né, o programador confiando no client e a gente como hackers consegue trair a confiança do programador, tá? Então, por último aqui, no código front-end, dei uma dica de comentários, falamos sobre HTML, CSS, principais partes. E, cara, uma coisa muito importante agora também, que faz parte, né, deixa eu fechar tudo aqui, da estrutura front-end, que é o código JavaScript, se não o mais importante aqui dos elementos, né? Então, o JavaScript hoje é uma linguagem que está presente no back-end também, mas no front-end é onde começou, é a origem, é a essência, e é onde fica a parte do código front-end JavaScript, né? No front-end ali. E o papel dele é poder construir páginas dinâmicas. Ou seja, tudo que você vê que atualiza, é coisa interativa, efeitos, 2D, 3D, uma página dinâmica, tal. Tudo isso acontece, até validações também, tá? Slide, tudo que tem interatividade no código front-end ali é o JavaScript que faz, tá? Apesar de que o CSS hoje faz muita coisa, tá? Mas a princípio o principal, no caso, né, é o JavaScript para criar essas páginas dinâmicas, né? A linguagem de programação do front-end ali. Até estendendo aqui, diferente, né? O JavaScript é conhecido por rodar programas localmente. Dessa forma, ele se encontra em formato client-server, ou seja, do lado do cliente. Então, todo o código JavaScript ele executa também no nosso navegador. Tanto que, se você pegar um site, vamos pegar aqui o Safra, e inspecionar, né, deixa eu dar um botão direito aqui, inspecionar, você tem o console, que você pode ver o código JavaScript executando, até os erros, tá, do JavaScript eles podem estar aparecendo aqui, né? Então, se eu vim aqui e der por exemplo, um alert, oi, eu estou executando esse código nesse documento aqui, né? Tem um alert aqui manualmente no meu console. Poderia dar um console.log, que é para ter uma mensagem aqui no console, por exemplo, API, ok, API. Então tem uma mensagem no console aqui. Inclusive, por que eu falei do console log, tá? Na análise de código JavaScript, a primeira coisa que você deve fazer é abrir no site o console. Isso porque muitos programadores, por favor, não faça isso. Eles usam o console log para debug em produção. Então, eu botei o exemplo aqui, de API ok, né? Muitos programadores eles têm um formulário de login. Deixa eu até pegar algum dos sites que a gente estava antes. Espera aí. Então, por exemplo, esse site aqui, né? Se eu vir no console, eu consigo ver
a execução do JavaScript, até os erros, né? JavaScript acontecendo aqui, ó. Eu tô vendo que, ó, tá dando algum erro aqui em uma query que ele está fazendo do Angular. Então tem um framework Angular rodando aqui. Em alguma linha aqui está com algum erro. Até posso ir no código até tentar ver aqui, ó, qual que é o erro do código JavaScript. Porque lembrando, é um código front-end, eu tenho acesso ao código fonte, tá? Então, beleza. Outro erro que está dando aqui, olha só, ele não está conseguindo carregar o Hotjar. Ó, blocked by client. Ele está tentando puxar um JavaScript aqui que não está conseguindo. Por quê? Porque o Brave ele bloqueia, né, JavaScript de terceiros, por exemplo, de analytics, de tracking. Então, se eu desligar aqui, vai funcionar. Quer ver? Ó, não teve aquele erro lá do Hotjar. Mas teve alguns outros aqui, ó. OnePermiss Data. Tem um outro arquivo aqui também, ó, dando um 403. Ó, não tem a... Ah, tá. É que tá com gestão descontinuada, né? Então tem um erro aparecendo aqui e tal. Beleza, né? Então, avançando, no JavaScript a gente pode, primeiramente, utilizar o Dev Console para buscar alguma mensagem de debug. Pode acontecer de ter. Tem vários comandos que a gente pode, JavaScript, executar no documento para inspecionar o documento. Eu posso dar, por exemplo, um document.domain para ver a URL de onde que eu estou, safra.com. Um document.location para ver a localização exata e informações desse documento. Então, olha só, o host name, a origem, a porta, tem informações do documento JavaScript, tá? Posso dar também um document.cookie para ver os cookies que esse documento está usando. Olha só. Esses são os cookies. Ó, temos aqui o client ID, user, ó, o usuário está logado, falso. Então tem um cookie criado. Eu posso ver esses cookies, tá, pessoal, da forma gráfica aqui, ó. Eu posso vir em aplicação, cookies, né? E ver da forma gráfica aqui, tá? Porém, se eu quiser executar aqui no console diretamente, eu posso fazer usando um comando JavaScript, né? Então tem vários comandos de documento aqui, ó. Document, que é o documento que eu tô. Document. Olha só, deixa eu ver. Tem vários aqui, ó. Constructor, URL, body, conteúdo, cookies, tem muita coisa, tá? Muitas funções, né, do JavaScript que a gente pode estar executando aqui. Pegar as imagens do documento e tal. Então vai do seu conhecimento em JavaScript. Eu não uso muito aqui, tá? O máximo que eu dou, às vezes, é no CSS, eu dou um domain, tá? Porque olha só, porque muitas vezes como que fala? Uma página, ela pode bloquear o alert XSS no ataque. Pode ter uma filtragem que bloqueia o alert, não deixa executar. Então o que eu faço? Eu dou basicamente um document.domain, que é só aparecer o domínio. Então é um comando que talvez não seria bloqueado, sabe? Uma filtragem baseada em valor que eu insiro. Tem essa possibilidade aí também. Beleza? Então Dev Console, dá uma olhada no código-fonte, usa comandos, funções aí do JavaScript, né? Vale a pena você dar uma olhada nisso. Só que o principal, quando se fala em JavaScript, e que é muito importante em bug bounties, principalmente em grandes sites que usam muitas APIs, muitos arquivos, é fazer a enumeração e análise do JavaScript, tá? Porque olha só, eu só te mostrei aqui o console, né? Os erros, o log. Só que, por exemplo, aqui no Safra, se eu vir no código-fonte e filtrar por .js, que são arquivos que acabam, né, com .js. E eu abri aqui. Olha só, tem vários. Vou abrir somente alguns aqui, ó. E olha isso aqui. Tem vários códigos, cada um com seu objetivo, talvez fazer uma filtragem, não sei, conectar em alguma coisa. Imagina que algum desses arquivos pode ter uma senha, pode ter uma API, pode ter um acesso, pode ter algum dado sensível exposto. Né? Num site grande são muitos. Verdadeiramente muitos arquivos, né?
JavaScript. São muitos endpoints, muitos files, arquivos, URLs. Então, olha só, tem 49.js na página. Então, como que eu posso, primeiramente, enumerar todos os arquivos? Até porque assim, tá? Aqui tem 49. Só que dentro de um JS, ele pode estar chamando outro JS. E dentro desse outro, ele pode estar chamando outro e outro. Então, pode ter um mapeamento de vários arquivos chamando uns aos outros, sabe? Talvez lá não tinha, mas aqui chama um outro. É como se fosse o nosso Python lá, os módulos, né? Que esse módulo chama outro módulo e tal. Aqui também. Um JavaScript pode estar chamando o outro aí, ter vários arquivos se conectando, né? Alguns arquivos podem até receber valores, ó. Ele está chamando um arquivo aqui. Aqui, ó, está chamando um arquivo, passando um query string. E se eu mudar, né? Se eu copiar essa URL aqui, por exemplo, e eu vim aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, e mudar o ID, chamar esse arquivo JavaScript, ó, passando um outro ID, vai dar algum erro? O que vai acontecer? Vamos ver. Temos um erro. Então, o que é esse ID, esse valor que ele manda aqui? O que ele faz? Ele vai para um... Então, qual que é o comportamento, sabe? São tudo coisas que a gente precisa analisar. Olha que interessante. Tem um parâmetro aqui para analisar. Loom item ID. Está enviando para um arquivo JSP, por exemplo. São tudo coisas que a gente precisa aí. JSP agora que eu vi. Está analisando, tá? Então, qual que é a parada aqui? Como a gente encontra JavaScript arquivos? A gente pode vir aqui, clicar e ir buscando arquivos, tá? E dessa forma não é tão legal assim, né? Pô, é bem... A não ser que é um site pequeno, tá, gente? Que vale a pena. Por exemplo, aqui tem um painel de login aqui, deixa eu ver. Ó, até no próprio get aqui do Dev Console, no Network, eu consigo ver os arquivos JavaScript, ó. Eu posso até filtrar aqui, quer ver? Ó, eu posso filtrar aqui somente para ver as requisições JS. Vamos clicar aqui e olha só. Ele vai trazer para a gente somente os JS. Então tem o PTBR, tem um que está quebrado aqui. Que mais? jQuery. Então o que eu poderia ver, né? Algum nome interessante, talvez? Deixa eu clicar para o site oficial, porque esse site está quebrado, né? Olha só. Tem o Analytics, tem um login. Posso ver o conteúdo, porque é um código front-end, né? Então aqui, ó. Remove. Pega o domínio. Tem as mensagens de login. Talvez a requisição de login, não sei. Vai tentar conectar para enviar os dados, vai tentar limpar os dados. A gente tem que realmente resetar a senha. O que acontece? A gente tem que realmente dar uma analisada aí nos arquivos, buscar coisas interessantes. Mas como eu falei, para enumerar JavaScript, pode ler o código-fonte, pode vir no Dev Console como eu estou fazendo aqui, ou também utilizar uma ferramenta que vai linkar todo o JavaScript, vai baixar tudo e mapear tudo para a gente, que é o Get.js. Então, bora instalar o Get.js aqui e usar ela na prática. Eu vou fazer a instalação, ela é em Go, tá? Então, eu já tenho o Go instalado aqui no Kali aqui. Go Get. Ele vai instalar. Deixa eu ver em qual pasta que eu tô. Vou entrar no Go aqui. Dentro de bin. Temos aqui agora o Get.js. Feito isso, eu vou basicamente enviar um valor para dentro do Get.js. Eu vou pegar deixa eu ver o Terra. A gente sempre... O Terra ele é muito grande, cara. Vamos pegar o nubank.com.br. Então eu vou enviar o Nubank para dentro do Get.js. Bora ver o que vai acontecer. Pô, já trouxe já. É que realmente, pessoal, ele vai baixar o código e vai analisar, né? Então olha o que ele encontrou aí, ó.
Webpack, Framework, todos os arquivos JS já enumerados, tá? Deixa eu pegar ele é tão rápido, né, que eu vou passar o Terra diretamente e vou enviar para dentro do nosso get.js. O Terra realmente vai ter mais coisa aí. Olha só, estamos vendo até um outro subdomínio, né? TRRSF, talvez antigos scripts, não sei. Mas ele trouxe pra gente aí vários arquivos JS que estavam presentes. Ó, o que é esse aqui? App, Teams, Context. Posso pegar também o nosso Safra para dar essa analisada também. Lembrando, tá? Que são sites de grandes empresas, né? Então você não vai ver por enquanto ainda como que fala, autenticação.js, que acontece bastante. Os programadores, quando é um programador sozinho, fazendo as coisas e tal. Aqui temos portal, erro, validação. Deixa eu pegar um outro site aqui de referência, esse aqui, senior.com.br. Vou dar um echo para dentro do nosso get.js. Não teve nada a princípio. Vou pegar essa página aqui em específico, vamos ver. Opa. Que na verdade eu não passei, né, o nosso HTTP, acho que foi por isso. Mas aqui ele também vai trazer os arquivos, né? Então tem o jQuery, que é uma biblioteca JS, tem olha só, aquele login que a gente viu antes, né? O Google ReCAPTCHA, Analytics, Listener e outros por diante. Por exemplo, aqui nesse site louveira.sp.gov, ó, site novo, temos aqui as funções, ó, funções.js. Então a gente vê que é um nome um pouco diferente, né? Não é uma biblioteca, não é um framework, é um arquivo chamado funções mesmo. Então, ó, funções que mostram dimensões da tela, que é mais para interface. Mas se eu navegasse um pouco mais na página, por exemplo, de login do sistema, né? Na intranet, dentro de um subdomínio da aplicação, né? Eu conseguiria estar também listando ali. Só que qual que é o bacana, tá, pessoal? Sem inserir tanto nessa parte, o legal é a gente ter esses arquivos. A gente pode inclusive baixar os arquivos, quer ver? Ó? Aqui você consegue fazer um download, ó, das outputs, né, de todas as URLs, e feito o download, tendo todos esses arquivos, imagina que tem, sei lá, um monte de arquivo JavaScript, tem várias linhas, vários comandos, né? O que a gente pode fazer para analisar isso é análise manual, como eu falei, lendo, tá? Só que a gente sempre vai buscar coisas interessantes. Por exemplo, senha, API, user, token, functions, funções, palavras que são literalmente assim interessantes, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui https://terra.com.br para dentro do get.js. E digamos que eu pegue, não sei, vamos pegar qualquer exemplo, tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo, só para a gente ter, e eu filtrar API, ou nesse aqui que é melhor, o primeiro aqui, e eu filtrar API, né? Eu vou ter a palavra API intervalo, API bypass, API active, eu vou ter várias vezes, né? Ó, a API do Google aqui, tá vendo? Então o Terra ele está utilizando em algum momento aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Cadê eu vi uma API do Google que é conectando aqui, ó. API do Google Client. Talvez pode mandar uma credencial para essa API. Talvez pode estar exposto a credencial de conexão com o Google aqui dentro desse código. Ou então uma API própria, um subdomínio deles. Ou talvez filtrar por password. O que é isso aqui? Password. Ou então por key. Talvez tenha uma API key exposta em algum arquivo, tá? E cara, se você filtrar em relatórios de bug bounty, o que mais tem é pessoas que encontraram
coisas interessantes em arquivo JavaScript. Uma API de login da Amazon, a API de login tal. Então, assim, pegue arquivo JavaScript e sempre busque, né, encontrar palavras interessantes. Coisas, até deixei para vocês aqui, ó, um tutorial de uma pessoa que ele é bug hunter, tá? Ele cria muito documento sobre recon, a parte de análise de código e tal. E ele trouxe aqui, né, a análise estática do código de client-side, né, o JavaScript. E ele trouxe, por exemplo, ele ensina fazendo burp, então eu não gosto de fazer no burp, essa análise, eu gosto de fazer no terminal mesmo. E ele explica aqui algumas coisas interessantes, né, de se buscar dentro dos arquivos. Até ele traz também relatórios de bug bounty que ele encontrou, né, por exemplo, uma API, uma chave e tal. Então vale a pena dar uma olhada aí, mas o principal, tá, é você realmente buscar palavras-chave interessantes. E para fazer isso, você pode utilizar, como eu ensinei, aqui dentro da plataforma, tá? Tem a aula onde eu te ensino, tá, a utilizar aqui e aqui também o GF para fazer, acho que aqui no Go a gente aprende a juntar arquivos, e a aula aqui, ó, que a gente caça parâmetros, sabe a ferramenta GF? Você pode utilizar ela para estar filtrando, por exemplo, a palavra API dentro de um monte de arquivo, né? Ou dando um grep e assim por diante. Beleza? Basicamente, a análise de código front-end, ela não existe uma receita, por exemplo, faça isso, porque a própria análise por si só, ela se baseia muito num código criado, numa estrutura do programador, né? Então pode ser que algum programador criou um arquivo de autenticação sem uma API, ou com uma API, ou com um token. Então faça sempre, tá? De verdade. Enumere arquivo JavaScript, faça enumeração, veja o nome dos arquivos, vê se tem algo interessante. Pô, tem uma autenticação, tem um plugin, tem um arquivo que pode ser uma conexão com o Google, gerenciamento de senha, e tenta dentro desses arquivos, né, encontrar aí as informações, né, estratégicas que podem ser, até se o arquivo for muito interessante, o nome, autenticação, lê o código, tenta identificar algum padrão, alguma vulnerabilidade possível ali, né, alguma API, alguma senha, alguma lógica do sistema. Isso é muito importante. Beleza, então? Faça essa análise. E por último, tá? A minha consideração, depois de fazer a análise do HTML, de inputs, tal, enumerar JavaScript, analisar, a gente também tem as bibliotecas e frameworks JavaScript. Que um site ele pode utilizar, por exemplo, um jQuery, ele pode utilizar um AngularJS, e esses softwares, no caso, as bibliotecas, frameworks, podem ter vulnerabilidades. O jQuery está sempre atualizando. E se ele tiver com uma versão de jQuery não atualizada, por exemplo, e isso faz parte diretamente do Recon. Se eu for no site da Nubank ou do Terra, e eu, por exemplo, pegar a extensão do Apalaser aqui, eu consigo ver que eles estão utilizando o Style Components, olha só, JavaScript Frameworks, React, eles estão utilizando o Next, o jQuery, não. Aqui nesse outro site, o que ele deve estar utilizando aqui, por exemplo? Tem um jQuery rodando? Não tem. Ó, tem um jQuery 3.6.0. É a versão atual do jQuery? Porque, cara, se não é, pode ter alguma falha, entendeu? Então, se eu vim aqui, por exemplo, jQuery no ExploitDB, ou no Google mesmo, jQuery 3.6.0, olha só, vulnerabilidades. Tem alguma vulnerabilidade documentada? Né? Tem alguém falando alguma coisa sobre isso? Ó, tem um CVE de qual versão? Não sei se é a versão atual, pode ser que seja, tá, pessoal? 3.6. Mas aqui, ó, 1.9 tem falha XSS. Claro, falhas front-end, tá, pessoal? É um código front-end, né? Então, tem falha na 3.4, Prototype Pollution. Posso clicar para ver sobre essa falha. Olha a corzinha, né, da classificação. Tem na versão 3.0. 3.6 é a última, ó, a mais atual. Então, inclusive, não teve aqui
nenhuma registrada nesse site aqui, tá? Aqui também tem outras, ó. XSS tem muito, tá? Porque é uma aplicação front-end, né? Então, um código que executa no front-end, que a gente consegue estar trabalhando ali. Mas também veja e enumere a versão de bibliotecas e frameworks de front-end rodando no nosso alvo. Basicamente, é isso aí. É assim que eu recomendo que você faça a análise do código front-end, tá? Primeiramente, comentários de código. Depois, ler o código HTML e CSS, buscar partes estratégicas de metadados, de inputs, pensar em qual momento a confiança no cliente pode estar presente, você pode trair, burlar aquilo. Talvez o código da sua máquina que vira uma requisição pode ser alterado. Isso acontece bastante. Tipo, o preço de um produto você muda e envia. Você comprou um produto naquele preço. Acontece demais. JavaScript. Enumera JavaScript, todos os arquivos possíveis. Analisa, busca padrões de senhas, de conexões com API. Muito código JavaScript se conecta em API, se conecta em banco de dados. Tem token, funções, assim por diante. E também veja bibliotecas e frameworks de front-end, versão, se está atualizado, se não está, se tem vulnerabilidade. É claro, isso vai ser uma falha muito front-end, né? Mas é uma falha que pode render aí uma boa grana caso você encontre e reporte na plataforma de bug bounty. Talvez não te dê acesso total a um sistema, tá? Porque é uma falha front-end, então vai executar realmente no código front-end, ou muitas vezes pode ser mais grave, tá? Mas depende ali realmente da biblioteca, da falha em como está sendo aplicada, usada ali na aplicação. Basicamente é isso aí. É assim que eu recomendo que você faça a análise do código front-end. Clique e inspecione tudo. Use muito aqui essa função da setinha aqui, tá vendo? De ver elementos, ver valores e tal. E assim por diante. Você que chegou até o final dessa aula, obrigatoriamente me fala nos comentários o que você achou, se você curtiu ver essa forma de trabalhar, né, de analisar o código front-end. E escreve aí também Legião TDI. É isso aí, nos vemos na nossa próxima aula aqui do Técnicas de Invasão. Um grande abraço e até já!